Olá pessoal, espero que estejam animados para mais uma jornada em nossa disciplina. No capítulo 3, estudaremos as relações textuais e síntese teológica. Estudaremos 3 importantes processos na busca de compreensão de um texto. A análise das relações da perícope com o livro do qual faz parte, de livros que lança luz às questões nelas presentes e com a teologia de quem a escreveu. No tópico 1, e trataremos das relações intratextuais. Relação intratextual é como chamamos a correspondência existente entre o conteúdo da perícope e o conteúdo restante do livro em que a mesma está inserida. Considerando que a perícope é apenas uma ilha no mar de informações, é preciso identificar quais os elementos deste mar interferem na vida da ilha. A perícope é sempre um fragmento que, portanto, não pode ser analisado à parte do livro. Se é preciso que se estabeleça uma regra, esta seria que, antes de se tentar buscar o sentido do texto, é preciso identificar o sentido do livro. Todo estudioso da Bíblia deve, antes de iniciar um trabalho de interpretação, ler o livro todo, ou ter um conhecimento prévio de seu conteúdo. Para exemplificarmos bem o que queremos dizer, retornaremos ao tema de João 4, 17 a 24, a questão da adoração na teologia joanina. Já sabemos que o tema central do texto analisado é a adoração. Entretanto, queremos saber o que o autor quer dizer acerca da adoração. Em termos gerais, o Evangelho de João é um tratado teológico cujo propósito é fazer com que os homens creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 31. No início do livro, Jesus é identificado como o Logos pré-existente e o divino, que se tornou humano, e cuja vinda tornou possível um processo semelhante que permitiu aos homens que, crendo nele, poderiam tornar-se filhos de Deus, mediante sua identidade. A ênfase de todo o livro é esta: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e os que o recebem tornam-se também filhos de Deus e eternos como ele. Fica evidente no discurso joanino que a filiação divina não é resultado de um mero processo de adoção ou consideração, mas de uma obra espiritual operada por Jesus, em que uma nova criatura é gerada. A partir do primeiro capítulo de João, uma sequência de relatos dará consistência à doutrina da regeneração, onde o homem condenado pelo pecado tem agora a oportunidade de alterar seu destino mediante a crença em Jesus. Charles Dodd, no livro A Interpretação do Quarto Evangelho, observa que o trecho do Evangelho de João, que vai do capítulo 2 ao capítulo 4, narram eventos distintos, porém com características comuns. A água transformada em vinho, a purificação do templo, o diálogo entre Jesus e o Nicodemos, o diálogo entre Jesus e a samaritana possuem aspectos comuns quando sugerem a ideia de uma coisa velha sendo substituída por outra nova e melhor. Sendo assim, a água da purificação do cerimonial judaico é substituído pelo vinho novo. O templo antigo é demolido e por Cristo identificado ou edificado o novo. O nascimento físico, a saber da carne, dá lugar ao nascimento espiritual. A água do poço de Jacó é substituída pela água viva, e o antigo culto formal, representado por Gerizim e Jerusalém, é substituído pela adoração em espírito e em verdade. O sentido comum nas narrativas relacionadas é a do desapreço às instituições da religião judaica. Uma releitura destas narrativas permite-nos inferir que em João 4 a ideia é a de que a Torá é água, mas não é a água da vida eterna. O templo perde seu significado quando a questão topográfica e ritual cede lugar à condição espiritual do celebrante. Já não é o aqui ou ali, mas quem e como Deus pode ser adorado. O assunto do tópico 2 são as relações intertextuais. Relação intertextual é a conexão existente entre o texto analisado e o texto de conteúdo analógico ou que ofereça esclarecimento sobre uma ideia, situação ou tema da perícope.
O exame das relações intertextuais é uma forma específica de se aplicar a regra áurea. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Como os fatos narrados pelo texto investigado ocorrem em Sicar, na Samaria, poderíamos pesquisar, por exemplo, sobre o que outros textos bíblicos poderiam nos informar acerca desta cidade. Poderíamos também recorrer a outros textos para investigarmos sobre o que dizem sobre os tópicos presentes em nossa perícope. Vamos por parte. Siquém, Sicar. Provavelmente Siquém e Sicar sejam a mesma cidade situada no lugar onde Jacó comprara um terreno dos filhos de Amor, pai de Siquém. A importância do local se dá pela correspondência com a história dos patriarcas e pelas frequentes citações bíblicas. Com o auxílio de uma concordância e depois de uma enciclopédia ou dicionário, poderíamos relacionar alguns textos de interesse hermenêutico e concluir que a primeira menção do lugar é feita em Gênesis 12, versículos 6 e 7, quando Abraão constrói um altar. Anos mais tarde, Jacó compra em Siquém um terreno dos filhos de Amor e edifica ali um altar. Gênesis 33, 18 e 19 e 34, versículo 2. Ali também Jacó teria cavado um poço onde séculos mais tarde, provavelmente, Jesus teria mantido o diálogo com a samaritana. Nesse lugar, Siquém desvirginou Diná, filha de Jacó, gerando a revolta de Simeão e Levi, que assassinaram todos os homens de Siquém e levaram cativas suas mulheres e crianças com suas possessões. Gênesis 34. Em Siquém, Jacó escondeu deuses estranhos debaixo de um carvalho. Gênesis 35, 4. Em Siquém também, José teria sido sepultado, conforme Josué 24, 32. Foi em Siquém que Israel se reuniu liderado por Josué para recordar as bênçãos e maldições proclamadas por Moisés nos montes Ebal e Gerizim, Josué 24, 1. A mãe de Abimeleque, filho de Gideão, era de Siquém, Juízes capítulo 8, versículo 31. Siquém foi o palco da rejeição de Roboão pelas tribos do norte, que aclamaram Jeroboão como seu rei, testemunhando assim a divisão de Israel e tornando-se sua primeira capital. 1 Reis, capítulo 12, versos 1 a 19. Bem, historicamente, é possível entender por que as relações entre judeus e os habitantes daquele lugar não eram tão amigáveis. Vamos para o tópico 3. O tópico 3 é sobre a síntese teológica. Trata-se da composição teológica da tese a partir dos conceitos teológicos achados na perícope. No processo, o exegeta seleciona as sentenças de relevância teológica e as examina separadamente. Por exemplo, as frases "Vejo que és profeta", "Adorarão ao Pai" ou "em espírito e em verdade" não parecem, a princípio, conterem em si elementos teológicos. Não enquanto a análise não começa. Mais uma vez, com a ajuda de comentários, enciclopédias de teologia e dicionários, partimos para uma jornada analítica destas frases. Vamos à primeira. "Vejo que és profeta". Com esta afirmação, a mulher samaritana introduz o tema da adoração como quem percebe estar diante do fim de suas buscas. Ao considerar a Jesus como um profeta, a mulher admite o próprio Deus como autor da afirmação "não tens marido". Isto porque um profeta era aquele que falava por Deus. A afirmação "vejo" parece indicar a apreensão de uma verdade pelo uso de uma faculdade que transcende a função dos sentidos. É também mais do que uma percepção intelectual. Trata-se de uma impressão irresistível possibilitada pela própria natureza do Deus que se revela em Cristo. Esta ideia se enquadra harmoniosamente na teologia de João, para quem Jesus é o Verbo, ou seja, o Logos de Deus encarnado. Também Nicodemos admite a procedência divina de Deus. Da mesma forma, João Batista confessa a superioridade de Cristo, declarando-o como aquele que vem de cima, aquele que vem do céu. Manifestações semelhantes se encontram em João, capítulo 6, versículo 14, ou capítulo 7, versículo 40. De acordo com Gundry, Cristo, enquanto a palavra, ou seja, Logos, é a revelação da verdade. A frase "vejo que és profeta" atesta o poder do Logos como a revelação salvadora
que descortina o passado e presente do pecador, tanto como as possibilidades futuras de uma relação filial com Deus. Uma vez identificado, Cristo se revelará não apenas como Messias, mas também como o centro de toda adoração verdadeira. A frase seguinte seria: adorarão o Pai. Esta palavra pode ser analisada da seguinte forma: a adoração verdadeira é uma realidade presente em Cristo, com quem somos unidos ao Pai. A adoração verdadeira consiste numa relação de pai e filhos que Deus quer ter com os crentes. Esta ideia é bastante frequente na teologia joanina. O Deus que quer ser adorado quer antes ser Pai. O discurso de João, no capítulo 1 de seu Evangelho, afirma que Deus concede a todos os que recebem a Cristo o poder de serem feitos filhos de Deus. A Nicodemos, Jesus volta a destacar como exigência para uma verdadeira relação com Deus, nascimento da água e do Espírito, os mesmos elementos presentes na conversa entre Jesus e a samaritana, percebem? A ideia é a de que a relação pai e filho não é uma relação em que alguém trata um estranho como filho. Não é um jogo de faz de conta. Trata-se do indivíduo que por Deus é gerado. O novo nascimento é um processo de geração. Em síntese, a adoração verdadeira é aquela levada a cabo pelos filhos de Deus, que em Cristo alcançam esta condição. A frase em espírito e em verdade da nossa seleção. Partindo da ideia de que é filho de Deus aquele que por ele é gerado, é possível concluir que adorar em espírito é o mesmo que adorar na condição de filho. Ainda que seja tolerável usar a frase para dizer que a adoração verdadeira é aquela em que o Espírito Santo esteja envolvido, ou mesmo como sendo aquele realizado com motivação espiritual em contraste com o que é carnal, o assunto de João está conectado com a sua teologia e é uma sequência lógica do capítulo anterior que narra o diálogo de Jesus com Nicodemos, a quem é ensinado que o ingresso à presença de Deus se dá mediante o novo nascimento. O fato é que a adoração verdadeira é um ato do Espírito de quem é nascido de novo, ou seja, um filho de Deus. Quanto ao conceito de adoração em verdade, não está envolvida a ideia de sinceridade. É possível que muitos judeus, como os samaritanos, cultuassem com sinceridade de coração, sem contudo lograrem êxito como adoradores em verdade. Deus quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em Cristo, ou conforme Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Todas essas linhas de pensamento convergem para a realidade de que a adoração formal, sensível, estética, é substituída em Cristo por uma espiritual, inteligível e ética, que leva em conta a natureza de Deus, que é espírito, portanto, não confinado a qualquer espaço definido. A adoração em espírito e em verdade é o único culto que se conforma com a natureza de Deus. Por ser invisível, estar em todos os lugares, mesmo dentro do homem, só pode ser homenageado por um espírito iluminado pela verdade. Estes comentários são resultados de pesquisas, de estudos. No processo foram feitas análises morfogramaticais e semântica de termos como vejo, és, pai, espírito, verdade, etc. Foram consultados léxico, dicionário e comentários. Estas são ferramentas indispensáveis ao exegeta. É isso aí. Espero que estejam gostando. Um abraço.